Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou contar a história do boxe, conhecido por muitos como a nobre arte. Vamos conhecer suas origens, a criação das regras modernas, os principais golpes, a importância da defesa e as estratégias que transformam uma troca de socos numa verdadeira batalha de inteligência. Porque boxe não é apenas bater, é observar, controlar a distância, administrar a energia, defender, pensar e atacar no momento certo. Cardinal, cardinal, as origens do boxe a ideia de lutar utilizando os punhos é muito antiga. Existem registros de práticas semelhantes ao boxe no Egito Antigo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, o boxe passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 688 a.C. Naquela época, os lutadores enrolavam tiras de couro nas mãos e os combates eram muito diferentes dos atuais. Não existiam categorias de peso, luvas modernas ou rounds organizados como conhecemos hoje. Séculos depois, o boxe ganhou grande popularidade na Inglaterra. As antigas lutas eram realizadas com os punhos descobertos e podiam ser longas e extremamente violentas. Em 1743, o campeão inglês Jack Broughton apresentou um dos primeiros conjuntos importantes de regras. Essas regras tentavam organizar o combate e oferecer alguma proteção aos lutadores. Em 1867, foram publicadas as regras associadas ao Marquês de Queensberry e elaboradas por John Graham Chambers. Elas ajudaram a estabelecer o uso de luvas, rounds cronometrados, contagem para o lutador derrubado e outras bases do boxe moderno. A partir daí, o boxe começou a deixar de ser apenas uma briga organizada e passou a se desenvolver como esporte técnico. Cardinal, cardinal, por que o boxe é chamado de nobre arte? O boxe é chamado de nobre arte porque sua prática exige muito mais do que força e agressividade. Um boxeador precisa desenvolver disciplina, coragem, resistência, inteligência, controle emocional e respeito. Dois atletas entram no ringue seguindo regras. Eles tentam vencer, mas precisam controlar suas ações e respeitar o árbitro, o adversário e o próprio esporte. O boxe pune rapidamente quem age apenas com raiva. O lutador nervoso pode gastar energia, perder a postura e atacar sem enxergar os contra-ataques. O boxeador consciente mantém a calma mesmo quando está sob pressão. Cardinal, cardinal, a base e a guarda. Tudo começa pela base. Os pés precisam oferecer equilíbrio, movimentação e capacidade de atacar ou defender. Um lutador não deve ficar completamente parado. Também não deve cruzar os pés ou caminhar de forma desorganizada. A posição precisa permitir deslocamentos para frente, para trás e para os lados. A guarda protege principalmente o rosto, o queixo e o corpo. As mãos ficam preparadas para defender e atacar. Os cotovelos ajudam a proteger as costelas. O queixo permanece baixo. Mas uma boa guarda não significa esconder-se atrás das luvas. O lutador precisa enxergar o adversário, defender sem perder a visão e permanecer pronto para responder. Cardinal, cardinal, os 4 golpes básicos. O primeiro golpe é o jab. Ele é realizado normalmente com a mão da frente. O jab mede a distância, atrapalha a visão, interrompe o avanço e prepara outros ataques. Muita gente pensa que ele é um golpe fraco, mas um bom jab pode controlar toda a luta. O direto é aplicado normalmente com a mão de trás. Ele utiliza a rotação do quadril, o apoio dos pés e a transferência do peso. A potência não vem apenas do braço. Começa no chão e atravessa todo o corpo. O cruzado, também chamado de gancho em algumas situações, segue uma trajetória lateral. É utilizado principalmente em média ou curta distância. Pode atingir a cabeça ou o corpo. O uppercut entra de baixo para cima. É especialmente perigoso quando o adversário se inclina para frente ou fecha demais a guarda. Esses 4 golpes podem formar inúmeras combinações: jab e direto. Jab, direto e cruzado. Golpe no corpo e cruzado na cabeça. Finta, jab direto. Mas jogar muitos golpes sem objetivo não significa lutar bem. Cada golpe deve preparar o próximo. Cardinal, cardinal, movimentação e distância. No boxe, os pés são tão importantes quanto as mãos. Um lutador com bons socos, mas sem movimentação, pode se tornar um alvo fácil. A movimentação serve para controlar a distância,
criar ângulos e impedir que o adversário ataque com conforto. Um passo pequeno pode retirar o corpo da linha de um golpe. Um giro pode colocar o boxeador numa posição favorável. Um recuo pode fazer o adversário errar e abrir espaço para o contra-ataque. O lutador precisa saber quando avançar, quando recuar, quando circular e quando permanecer firme para atacar. Correr o tempo inteiro não é estratégia. Ficar parado, recebendo golpes, também não. A estratégia está em movimentar-se com objetivo. Cardinal defesa no boxe, defender bem é tão importante quanto atacar. Uma das defesas mais simples é o bloqueio com as luvas e os braços. Também existem esquivas com a cabeça e o tronco. O lutador pode retirar o rosto da linha do soco, abaixar-se, girar o corpo ou deslocar-se para o lado. Outra defesa é o parry, um pequeno desvio realizado com a mão. Em vez de bloquear toda a força do golpe, o boxeador muda sua direção. Também existe o clinch, utilizado em curta distância para interromper ataques, recuperar a postura ou reduzir o ritmo do adversário. Mas defender não é apenas evitar golpes. Uma boa defesa prepara o contra-ataque. O adversário ataca, erra, fica fora de posição e oferece uma abertura. É nesse momento que entra a resposta. Cardinal, estratégia no ringue. Cada adversário apresenta um problema diferente. Contra um lutador mais alto, pode ser necessário diminuir a distância e atacar o corpo. Contra alguém muito agressivo, o boxeador pode utilizar movimentação, jab e contra-ataques. Contra um adversário que recua, pode ser necessário cortar o ringue, impedindo sua fuga pelos lados. O boxeador também precisa observar padrões. O adversário baixa a mão depois do jab? Recua sempre para o mesmo lado? Prende a respiração quando ataca? Fica parado depois de uma combinação? Protege a cabeça, mas deixa o corpo aberto? Essas informações ajudam a construir a estratégia. O verdadeiro lutador não ataca apenas aquilo que está vendo. Ele tenta prever o que o adversário fará em seguida. Cardinal, ritmo e finta. Se todos os ataques forem realizados na mesma velocidade, o adversário começa a perceber o padrão. Por isso, o boxeador varia o ritmo. Pode atacar devagar e acelerar de repente. Pode ameaçar um golpe e aplicar outro. Pode fingir que atacará a cabeça e atingir o corpo. Essas ações são chamadas de fintas. A finta provoca uma reação. Quando o adversário reage, revela sua defesa. O lutador inteligente não usa a finta apenas para parecer rápido. Ele utiliza a finta para conseguir informação. Cardinal, condicionamento e controle da energia. O boxe exige resistência, mas resistência não significa atacar sem parar. O atleta precisa saber economizar energia. Quem mantém o corpo completamente tenso o tempo inteiro cansa rapidamente. Quem prende a respiração perde força e clareza. O boxeador aprende a permanecer relaxado durante a movimentação e utilizar tensão no momento do impacto. Também precisa manter a técnica quando está cansado. No início do combate, quase todos conseguem manter a guarda. O verdadeiro teste aparece quando os braços pesam, as pernas diminuem o ritmo e a respiração fica difícil. É nessa hora que o fundamento protege o lutador. Cardinal boxe amador e profissional. O boxe amador e o profissional possuem diferenças em duração, organização, equipamentos e critérios, conforme a competição e a entidade responsável. No boxe amador, os combates costumam ser mais curtos e a atividade técnica é valorizada round por round. No profissional, as lutas podem ter mais rounds e existe maior tempo para estudar o adversário e construir uma estratégia. Nos dois casos, o atleta pode vencer por pontos, nocaute técnico, desistência ou interrupção médica e do árbitro, conforme as regras aplicadas. As categorias de peso existem para reduzir diferenças físicas excessivas. O objetivo não é colocar simplesmente o maior contra o menor, é criar confrontos mais equilibrados. Cardinal. O boxe nos Jogos Olímpicos. O boxe apareceu nos Jogos Olímpicos modernos em 1904, em St. Louis. Desde então, tornou-se uma das modalidades mais tradicionais do programa olímpico, embora tenha ficado fora da edição de Estocolmo, em 1912, por causa das leis locais daquele período. O esporte também abriu espaço para as mulheres. O boxe feminino fez sua estreia olímpica em Londres, em 2012, ampliando a presença das atletas nos grandes torneios internacionais. Cardinal, o boxe no Brasil.
O boxe começou a ganhar espaço no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Com o tempo, surgiram clubes, treinadores, competições e grandes atletas. Um dos maiores nomes foi Éder Joffre, conhecido como Galo de Ouro. Ele conquistou títulos mundiais nas categorias peso galo e peso pena e é lembrado internacionalmente como um dos maiores boxeadores brasileiros de todos os tempos. Em 1968, Servílio de Oliveira conquistou a primeira medalha olímpica do boxe brasileiro, um bronze nos Jogos da Cidade do México. Outros nomes ajudaram a construir essa história, como Miguel de Oliveira, Maguila, Acelino Popó Freitas, Robson Conceição, Herbert Conceição, Beatriz Ferreira e muitos outros. Cada geração mostrou que o Brasil possui talento, coragem e capacidade técnica dentro do ringue. Cardinal, segurança e responsabilidade. Boxe não é brincadeira de trocar socos sem orientação. O treinamento precisa ser realizado com um professor responsável, equipamentos adequados e respeito ao nível de cada aluno. Sparring não deve ser guerra. Ele serve para desenvolver distância, defesa, estratégia e controle emocional. Quem tenta nocautear todos os parceiros durante o treino acaba prejudicando a própria evolução e a saúde dos outros. O parceiro não é inimigo. É parte fundamental do aprendizado. Cardinal, reflexão final. O boxe parece simples porque utiliza apenas os punhos como armas de ataque. Mas essa limitação criou uma arte extremamente profunda. O boxeador precisa dominar os pés, a distância, a defesa, o ritmo, a respiração e a mente. O golpe mais forte nem sempre vence. Muitas vezes, vence o golpe que o adversário não conseguiu enxergar. Vence quem administra melhor a energia, quem comete menos erros e quem consegue continuar pensando mesmo sob pressão. O boxe ensina que coragem não significa avançar de qualquer maneira. Coragem é entrar preparado, respeitar o perigo, controlar o medo e continuar agindo com inteligência. Gostou desta história? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e diga qual grande nome do boxe você gostaria de conhecer melhor. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, técnicas e curiosidades sobre as artes marciais. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos grandes campeões, respeito aos treinadores, respeito aos atletas, respeito aos parceiros de treino e respeito a todos que entram no ringue com disciplina, coragem e responsabilidade. Nos encontramos na próxima história.